O soldado que testemunhou os últimos momentos de Jesus junto com seus companheiros, quando viram o terremoto e as coisas que estavam acontecendo, ficaram terrivelmente assustados e reconheceram verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículos 53 e 54. A função do centurião era assegurar uma crucificação precisa e sem complicações. Como líder de 100 soldados, sua coragem e inteligência o destacaram, sendo um soldado de carreira que alcançou alta hierarquia. Nessa posição, sua eficiência e frieza eram cruciais. A cena da crucificação de Jesus foi tão marcante que até mesmo um centurião romano experiente percebeu que ele era o Filho de Deus, indicando que Jesus era inocente. O centurião, que supervisionou a crucificação, deve ter se sentido misturado de emoções, percebendo que estava envolvido na execução de um homem inocente. Essas não foram palavras de um soldado assustado, mas conclusões pensadas de alguém com muita experiência. Mesmo sabendo da condenação dos líderes religiosos judeus, que crucificaram Jesus acusando-o de blasfêmia, o centurião, ao contrário de seu comandante Pilatos, abandonou a condenação e reconheceu a identidade de Jesus. Esse veterano, que testemunhou muitas crucificações, notou algo extraordinariamente diferente nesta. As cenas do julgamento, prisão e crucificação de Jesus se juntaram, destacando como ele enfrentou a injustiça em silêncio, diante de tantas acusações falsas, especialmente quando desafiado pelo sumo sacerdote a afirmar se era mesmo o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu ao centurião dizendo que apesar de tudo que fizeram com ele, no futuro, o veriam como o Filho do Homem, à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Essa foi a reação de Jesus à tortura do centurião e seus homens. Mateus capítulo 26, versículos 62 a 64. Os soldados levaram Jesus ao pretório, onde toda a corte romana se reuniu ao redor dele. Eles o vestiram com um manto escarlate, fizeram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça e uma cana em sua mão direita, como se fosse um cetro. Eles zombaram dele, chamando-o de Rei dos Judeus, cuspiram nele e bateram em sua cabeça com o junco. Depois que o ridicularizaram, trocaram o manto escarlate por suas próprias roupas e o levaram para ser crucificado. Mateus capítulo 27, versículo 27 a versículo 31. Mesmo diante de tudo isso, Jesus manteve uma dignidade notável, enfrentando tudo como se fosse uma ovelha silenciosa diante do abate. Nas Escrituras, não há registro da resposta de Jesus aos gritos da multidão. O sumo sacerdote incitou o povo a escolher entre Jesus e Barrabás. Pilatos perguntou o que fazer com o chamado Rei dos Judeus. A multidão gritou para crucificá-lo, mesmo sem razão aparente. Pilatos, buscando agradar a multidão, libertou Barrabás e entregou Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 11 a versículo 15. Apesar de tudo isso, a preocupação de Jesus era com o perdão, não como escapar da situação. Ele demonstrou misericórdia, inclusive para com o soldado que o crucificou, e também para o centurião. Sua resposta foi: Pai, perdoe-os, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas capítulo 23, versículo 34. Quando Jesus morreu, a natureza reagiu. Um terremoto fez as rochas se dividirem, simbolizando a resposta do Criador à morte do Filho de Deus. Embora o coração de muitos não tenha sentido a dor de Jesus, as rochas se partiram, mostrando compaixão. A escuridão total cobriu a terra, cumprindo as Escrituras. Uma escuridão sobrenatural ocorreu em pleno dia, quando o sol estava mais forte, e não pode ser explicada por um eclipse, pois a lua estava cheia e não podia ficar entre a terra e o sol nesse estado. A intervenção rápida de Deus, sem dúvida, trouxe essa escuridão. O sol escondeu sua luz como se estivesse triste com o mal que fizeram ao seu Criador. Foi como se o sol parasse de brilhar para não ver as coisas ruins que estavam acontecendo. A escuridão nesse momento importante pode ter significados diferentes. Primeiro, antigamente,
As pessoas associavam a escuridão ao luto e à morte de grandes homens, como os reis. Tanto quem não era judeu quanto quem era judeu entenderia isso como um sinal cósmico de que algo importante estava acontecendo. Além disso, a escuridão era vista como um sinal de que Deus estava julgando. É como se os corações duros se tornassem suaves e pessoas que estavam espiritualmente mortas se tornassem vivas novamente. Tudo isso se espalhou pela Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Somente após Jesus ressuscitar é que as pessoas que estavam nos túmulos também ressuscitaram. A Bíblia não diz se esses santos ressuscitados morreram novamente ou foram para o céu com Jesus. O centurião e seus soldados, que normalmente lidavam com o medo, estavam agora aterrorizados. Jesus impactou não apenas homens rudes como o centurião romano, mas também mulheres, incluindo Maria Madalena. Se o centurião acreditou em Jesus, ele veio como um pagão, assim como o ladrão na cruz que acreditou e foi salvo enquanto Jesus estava pendurado ali. Todos os que são salvos por causa da morte de Jesus na cruz. A cruz tem impactado corações ao longo dos séculos, até mesmo o coração endurecido de um soldado de carreira. Da morte à vida, a cruz continua a tocar e transformar vidas. Ao pé da cruz, ricos e pobres encontram terreno plano para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu. Também podemos compartilhar a comunhão de seu sofrimento, sendo conformados à sua semelhança até a morte. Que esse desejo de conhecê-lo mais profundamente arda em nossos corações, para que possamos honestamente conhecer aquele que nos amou e se entregou por nós. Nós nos perguntamos como o contato com Jesus afetou a vida dos soldados e se eles se tornaram cristãos. O comentário do púlpito relata que o nome do centurião era Longinos, que se tornou um seguidor devotado de Jesus, pregando o Evangelho e morrendo como mártir. Embora seja tradição e não confirmado, sabemos que a verdade tem o poder de segurar o coração de uma pessoa. A cruz de Jesus tem o poder de mudar o indivíduo. A mensagem da cruz pode parecer absurda para alguns, mas para nós que estamos sendo salvos pela graça de Deus, é a manifestação do poder divino. Pregamos Cristo crucificado, uma mensagem que pode ser um desafio para alguns, mas para aqueles chamados por Deus, Cristo é o poder e a sabedoria divina. Deus já tomou a iniciativa na salvação, e agora é a sua vez de responder. Jesus desistiu de sua vida para que pudéssemos ter a nossa de volta, morrendo como nós, para que pudéssemos viver como ele viveu. Jesus não apenas agradou seu Pai, mas nos recebeu como uma recompensa, como um substituto para a humanidade pecaminosa. Ele sofreu a retirada da comunhão com o Pai de maneira horrível, cumprindo o bom e amoroso plano de redenção de Deus. Jesus sofreu a retirada da comunhão com o Pai de maneira horrível, cumprindo o bom e amoroso plano de redenção de Deus. Ele suportou isso para que pudéssemos ter vida. Jesus não apenas agradou seu Pai, mas nos recebeu como uma recompensa, como um substituto para a humanidade pecaminosa. Ele sofreu a retirada da comunhão com o Pai de maneira horrível, cumprindo o bom e amoroso plano de redenção de Deus. E para vocês que chegaram até aqui, o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o seu like e considerem se inscrever no canal. Até a próxima!